versículo para a Glória gente a Deus, aleluia. Glorificado seja Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade de poder estar aqui conhecendo mais o rebanho do Senhor. Graças a Deus, aleluia. Somos todos, às vezes a gente não se vê, assim, não conhece os irmãos, mas sentimos num ambiente familiar quando nós estamos na casa de Deus, buscando a presença do Senhor. E a gente vai começando a conhecer os irmãos e vai se sentindo num ambiente bem familiar. Eu me sinto à vontade, porque eu acho que a pastora vai lembrar da minha esposa Fernanda. Fernanda é uma chama para cantar, para louvar aqui. Eu sempre trago ela até aqui na porta e eu trabalho à noite e eu vou embora. Deixo minha esposa aí, nunca entrei. Mas só dali da porta eu já sei que é bênção. Eu congrego no Ministério do Belém, do Jardim Fátima, não vou tomar tempo dos irmãos. Aleluia, Jesus. E hoje é um dia que eu não acredito muito em coincidência. Eu acredito que Deus ele marca, né, para nossas vidas. E às vezes, como já foi dito hoje, que Deus nos surpreende. Eu creio que Deus ele pode nos surpreender até o término desse trabalho, desse culto. Né? E eu conheço várias pessoas do Ministério Madureira, e eu vim descendo ali do Fátima, eu vi algumas igrejas de irmãos que eu conheço. Mas sabe aquele dia que você escolhe assim, pastor, você fala, eu vou num lugar onde ninguém me conhece, vou sentar lá no fundão e vou ficar me dando glória. E vim com esse sentimento desde manhã e comecei a lembrar dessa igreja. Eu nunca entrei lá, mas hoje eu vou entrar. E eu creio que Deus marcou um encontro com a nossa vida. Aleluia. E vim com esse sentimento profundo dentro do meu coração. À tarde eu estava descansando e eu falei, eu vou tomar um impulso. Hoje tem até culto de ensinamento na sede ali do Belém. Mas Deus marcou para nós estarmos aqui hoje. Aleluia. Glória a Deus. E quando o irmão estava anotando ali, né, um nome, eu estava procurando um versículo bem onde o pastor leu, em Êxodo. Aleluia. E eu vou ler com os irmãos e vou tomar o meu assento também. Glória a Deus. Glória a Deus. Em Gênesis capítulo 4, versículo 10, diz assim: Então disse Moisés ao Senhor, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem antes, nem depois que falaste ao teu servo. Sou pesado de boca e pesado de língua. Nada mais, nada menos é uma sequência do que o pastor leu aqui em Gênesis, em Êxodo, e eu estava procurando ali na hora que o irmão estava anotando meu nome. E assim nós nos deparamos, né? A falar de Deus, falar de Jesus, falar o que Deus faz, pregar, louvar, fazer a obra do Senhor é algo de uma responsabilidade tão grande que às vezes nós nos deparamos com Moisés. Moisés, mesmo sendo criado lá no Egito, falando, aprendendo várias coisas, se deparou com a presença do Senhor, como o pastor disse ali, no meio da sarça, e ele tinha essa incumbência de ser o libertador ali do povo. E nesse versículo específico, e eu não vou me demorar, diz que Moisés falando que era pesado. Algumas pessoas acham que Moisés era gago, suponho. Será que Moisés era gago? Que dificuldade é essa que Moisés tinha de falar? Aleluia, Deus. Moisés, ao passar um tempo em Midian, para voltar ali com aquela incumbência que Deus estava dando para ele sentiu o peso da responsabilidade. Aleluia. Falar de Jesus não é fácil. É verdade, Deus. Falar para um povo que Moisés ele saiu do Egito, mas ele saiu fugido. Ele saiu numa circunstância não muito boa. E quem sabe passou na mente de Moisés um filme, se eu voltar para lá, tem pessoas querendo até tirar a minha própria vida, tirar a minha vida lá. E Moisés então ele se vê diante de Deus, assim como nós estamos diante de Deus aqui nessa noite. Aleluia. E Deus ele sonda, ele sabe os nossos corações. Se Ele te chamou, Ele sabe. Ele sabe até onde você vai. E Ele é o Deus que capacita. Outra hora, se eu tivesse a oportunidade, eu não conseguiria não conseguiria me expressar. Mas Deus ele me chamou. Assim como Ele chamou os irmãos aqui, Ele vai capacitando, Ele vai fazendo a obra. Aleluia, o Deus que faz a obra está aqui, porque eu já ouvi a voz dEle aqui nesse lugar. Então, para encurtar um pouco, Moisés ele se vê diante dessa incumbência e ele fala: Senhor, eu sou pesado. E começa, por outro
que alguns estudiosos dizem que Moisés estava fazendo vários tipos de desculpas. Senhor, eu sou pesado de língua, Senhor manda outro, meu irmão fala bem, mas se Deus escolheu você, é porque Deus ele não erra na escolha, oh glória, aleluia, Deus ele não erra na escolha. Aleluia. Muitas vezes nós pensamos que Deus vai falar de um jeito, Deus vai trazer o pregador A, o pregador B, uma pessoa mais renomada, e Deus usa, aleluia, quem menos nós imaginamos, aleluia, mas eu gosto de falar o que Deus manda, aleluia. Eu estava ali pensando na minha simplicidade, e eu já andei com alguns irmãos, os irmãos pregam muito bem. E ao término de alguns cultos que a gente participava, um trabalho à noite, a gente ia para a tarde da bênção, e algumas pessoas começavam a anotar o nome dos irmãos para levar para pregar na igreja. Né? Nós tínhamos oportunidade ali, falávamos algumas coisas ali da palavra, e alguns irmãos eram anotados o nome deles ali, e falavam, nossa, os irmãos sempre conseguem agenda para pregar. E eu estava pensando ali na minha simplicidade, Senhor, que maravilha que o Senhor chama pessoas dessa forma. Que os irmãos faziam agenda, eles saíam pregando por aqui, pregando ali e tal. E eu falei, eu nunca pegaram o meu nome para anotar e fazer uma agenda. Possivelmente nós deparamos com alguns irmãos que estão aqui, que já pensaram, talvez passaram levemente pela sua cabeça. Por que essa coisa não acontece comigo? Por que não acontece daquele jeito? Por que não acontece dessa forma? Porque quando eu vou falar, parece que eu não tenho a eloquência daquele pregador, eu não tenho desenvoltura, eu vou falar, eu me perco, me embobo um pouco nas palavras, e começa a ficar retraído. E Moisés, ele se depara dizendo, algumas pessoas achando que ele era, nessa leitura, achando que ele é gago. Moisés estava em Midian há cerca de 30 anos, e em Midian se falava aramaico. Então algumas pessoas falam, por ele falar tanto aramaico, quando ele voltasse para o Egito, ele teria dificuldade para falar, não, Moisés, aí eu parto do meu pensamento. Eu acho que ele estava inventando várias desculpas. E Deus sabe quando é desculpa nossa e quando nós, né, estamos colocando alguma coisa como desculpa. E ali eu comecei a pensar, isso nunca aconteceu comigo, nunca pegaram meu nome e falaram, não, vem pregar na minha igreja. Eu achava bonito, os irmãos já anotavam ali o nome, falaram, vem pregar na minha igreja. Mas aí Deus me fez lembrar de algumas coisas que já aconteceram. Na minha simplicidade de chegar e ler um versículo, aleluia, acabando o culto, quando eu fui sair na porta, aí Deus falou, lembra daquele dia quando você estava lá na porta? Aí chegou uma irmã e falou, irmão, não pare de falar de Jesus. Porque quando você estava falando, aleluia, eu estava pensando em tirar a minha vida. Aleluia, nossas palavras têm uma responsabilidade e Deus se responsabiliza por esta palavra. Quando nós falamos esta palavra, Deus ele se responsabiliza por ela. Aleluia, e Deus me fez lembrar ainda mais. Não foi uma vez, pastor, não foi duas, foram algumas vezes bem semelhantes, que quando eu terminar de pregar, essa irmã não falava, uma certa irmã, ela não falou comigo, mas falou, a irmã, para minha esposa, para a Fernanda, você é casado com aquele irmão? Fala para ele não parar de pregar, não parar de falar de Jesus, porque quando ele estava falando, eu estava pensando em tirar a minha vida. Então a nossa palavra aqui, a palavra de Deus, que Deus coloca através da nossa boca para falar, ela tem endereço certo. Aleluia, ela tem responsabilidade, ela tem algo profundo nessa noite. Aleluia, Deus, Ele te chamou, não invente desculpa. Aleluia, não pare de fazer a obra de Deus. Aleluia, eu vim descendo ali, eu vim igrejas lotadas. No meu impulso eu poderia falar, não, mas eu vou ali. Porque ali tem várias pessoas que eu conheço, a igreja está lotada, eu vou chegar ali, eu poderia estar lá na reunião, mas eu tive uma sensibilidade nessa noite. Eu falei, eu vou lá. Porque eu tenho certeza que a minha resposta está lá. Deus, Ele me chamou para ir lá hoje. Aleluia, dificilmente acho que faz mais de anos que eu não saio dali da igreja, porque a gente tem a responsabilidade, fica ali na porta, tira dízimo, oferta, e está ali fazendo a obra como diácono, e a gente não sabe, é difícil sair. Mas hoje Deus marcou, e hoje Deus, eu quero ser profeta de Deus aqui, aleluia, eu vou tomar o meu lugar. Deus marcou com alguém aqui nessa noite para te dar resposta. Aleluia, você está dando desculpa, você tem falado para Deus, Deus, eu não vou fazer porque eu não tenho capacidade, eu não tenho teologia, eu não tenho isso, não tenho aquilo, mas você tem um chamado de Deus. Oh glória,
no chamado de Deus, assuma a sua responsabilidade no reino, porque quando você assumir, Deus ele vai te dar resposta. Aleluia, Deus vai abrir portas que estão travadas. Aleluia, louvado seja Deus, porque enquanto nós fazemos a obra de Deus, Deus ele se responsabiliza. Os empecilhos vêm, as dificuldades vêm. E eu quero pedir desculpa, pastor, por ter tomado esse tempo. Mas Deus, aleluia, tem um propósito específico na vida de alguém aqui que está querendo correr do propósito. Está tentando inventar desculpa. Mas Deus ele te chamou para algo profundo nessa terra. Aleluia, enquanto você marchar, aleluia, a sua resposta está, aleluia, em fazer o querer de Deus. Aí você vai começar a ver as barreiras caindo por terra. Aquilo que está sendo servir de impedimento para a sua vida. Aleluia, Deus está quebrando impedimento. Quantos creem que Deus está quebrando impedimento? Aleluia, nós servimos um Deus que tem todo o poder. E se Ele tem todo o poder nessa noite, por esta palavra eu quero te dizer que barreiras estão caindo por terra no poder do nome de Jesus.